Eu acho que cortou na parte que eu estava explicando, porque tudo é um pronome substantivo. Tudo é um pronome, né? Um pronome indefinido, a classe gramatical que ele pertence. Mas esse aí, ele está ocupando uma função de substantivo, porque ele tá representando um objeto ou alguma coisa que foi para alguém, né? Tudo para um ou para outro. Então, por isso que ele tem essa função de substantivo. Então, na letra C, o número é 5. Letra D, somos 30 para viajar. 30 é um numeral. Numeral substantivo, pela mesma questão do que eu disse agora, é número 3. E estudar é vencer. Vencer, o verbo está na sua forma original, que é infinitivo, que eu expliquei no início. É R, A, R, R, forma original. Quando o verbo está na forma original, ele é infinitivo. Sexto, assinale as alternativas em que o núcleo do predicado do sujeito é um substantivo. Então, aquela núcleo, que é aquela parte principal do predicado, do predicativo, né, do sujeito, mas eu quero que seja substantivo. A parte principal precisa ser substantivo. Então, eu tenho as interessadas na casa, são só 2. Quem é o predicativo aí? Só 2, né? Porque só 2 é a característica das interessadas. Poderiam ser 5, 7, mas não, são só 2. Característica do sujeito, predicativo do sujeito, mas só 2 é numeral. Então, não é substantivo. Não é a letra A. Letra B, o sumiço do livro foi o motivo da briga. Sujeito, livro, né? Qual é a característica desse livro aí? Sumiço. Sumiço é o quê? Substantivo. Letra C, sua mãe parece ansiosa. Quem é o sujeito aí? Sua mãe. E quem é o predicativo do sujeito? Ansiosa. Mas ansiosa é adjetivo, não é substantivo. Letra D. Não comer bem é um hábito ruim. Quem é o sujeito aí? Não comer bem. E quem é o predicativo? Hábito ruim. Hábito ruim. Ruim é um adjetivo. Então, a alternativa correta, letra B. Beleza? Então, reprisando, relembrando o que a gente viu e o que a gente está vendo aqui. Predicativo é tudo aquilo que eu falo do sujeito, né? Predicado é tudo aquilo, tirando o sujeito e todo o resto da frase é predicado. Predicativo pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Se eu estou falando, se eu estou dando característica ao sujeito, eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu estou dando característica ao objeto, eu tenho um predicativo do objeto. Perceba que isso é extremamente importante para a gente não confundir. Primeiro passo, defina se o termo grifado é predicativo. Isso é um exemplo, tá? Defina se o termo grifado é predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Tá. Primeiro passo, definir o sujeito. Beleza? Se é oculto, se é indeterminado, se é oração sem sujeito, também pode ser. Se for sujeito simples, sujeito composto, eu preciso, o primeiro passo é definir o sujeito. Porque definindo o sujeito, com base nisso, eu consigo dizer se o que vem depois eu estou falando do sujeito ou eu estou falando do objeto. E lembrando que para identificar o objeto, eu preciso ter na mente que objeto é aquilo que o verbo pede. Eu peguei o relógio. Eu, sujeito simples, pegar é um verbo, né? A gente agora não tá trabalhando com a definição de transitiva ou intransitiva, a gente já viu isso. Pegar é um verbo e o relógio é o objeto do meu verbo. Agora, se eu disser eu peguei o relógio dourado, dourado é predicativo de relógio, logo predicativo do objeto.